Devemos levar uma palavra para a vida. A palavra que eu estarei ministrando agora é para você começar a praticar a partir de agora. Quero que você leve em consideração que nós vivemos em uma geração que confunde muito a plenitude com prosperidade financeira. Confunde uma vida plena, uma vida próspera, com a quantidade de bens que possui. Jesus, certa feita, no seu ensinamento, disse assim: a vida de qualquer um não consiste na abundância de bens que possui. Não é a quantidade de dinheiro que você tem, não é a quantidade de imóveis que você tem, não são as ramificações de investimento que você tem, diversidade de fundos e de rendas que vai lhe garantir plenitude de vida. Se fosse isso, nós não teríamos muitos ricos em desespero, muitos milionários aí tirando a sua própria vida. Então nós precisamos desvincular esse conceito de acharmos que ter dinheiro é sinal de plenitude. Inclusive, isto é até mesmo mal interpretado no meio cristão. Nós medimos a quantidade de bênção de Deus na vida da pessoa baseado naquilo que de material ele está conquistando. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. A palavra bem-aventurado, nós lemos logo no primeiro versículo aqui, porque o Salmo começa: bem-aventurado o homem. Essa palavra bem-aventurado, no hebraico original, é asher, ou ashirer, e significa feliz, pleno ou completamente realizado. O Salmo primeiro, ele funciona como a porta de entrada. No mundo judaico, na religião judaica, nós sabemos que os salmos são os saltérios. Nós chamamos livro de salmos, mas lá eles chamam de saltério, que é um inário chamado saltério, onde tem 150 cânticos. Mas o salmo primeiro, ele é uma espécie de introdução. Antes de começar a ensinar o povo a cantar e a adorar, Deus ensina o povo a ter uma vida feliz, uma vida plena, uma vida de satisfação, uma vida de bem-aventuranças. E aqui, neste salmo, nós temos esses segredos. Esse salmo apresenta, meus queridos irmãos, esses dois caminhos. Por quê? O caminho do justo e, na sequência, a partir de alguns dos versículos finais, ele vai falar sobre o caminho dos ímpios. Nós temos o caminho dos justos e nós temos o caminho dos ímpios. Como eu quero falar com os irmãos sobre os 7 passos para uma vida plena, eu vou me ater no caminho dos justos, porque hoje a nossa conversa aqui com o Espírito Santo envolve quem quer ser abençoado, quem quer ser feliz. Existem algumas pessoas que até dizem que o dinheiro não compra felicidade, mas ajuda. E é verdade. Afinal de contas, quem não quer uma vida econômica, uma vida financeira equilibrada? Mas nós precisamos nos desvincular desse conceito e entendermos que a plenitude está naquilo que Deus diz. Observe então que esse salmo primeiro ele descreve aqui uma progressão espiritual. Primeiro o homem decide afastar-se do pecado, depois aproximar-se da palavra de Deus, e em seguida é fortalecido pela presença de Deus, e por fim ele vai produzir frutos permanentes. Então o texto desse salmo nos apresenta 7 princípios que conduzem a uma vida verdadeiramente plena. Uma vida plena, queridos, não é construída de um dia para o outro, mas é o resultado de decisões, de posturas que nós devemos adotar diante da palavra de Deus. Então, o primeiro passo para ter uma vida plena, é preciso escolher bem as influências. Diga comigo: escolher bem as influências. Vamos lá? Escolher bem as influências. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Querendo ou não, nós somos influenciados por alguém ou por alguma coisa. Você vive debaixo de influência de alguém ou de alguma coisa. Os filhos, eles vivem debaixo de influência dos pais. O jovem, o adolescente, ele pode viver debaixo da influência de um amigo da rua. Porque muitos adolescentes se perdem nas drogas? Porque ele foi influenciado.
Porque muitos são apanhados em assaltos e são presos, porque o amigo convidou para fazer o assalto. São influências. Hoje nós estamos vivendo a era dos influenciadores. A internet está cheia de influenciadores. São pessoas que vão influenciando as outras, ditam modas, ditam regras de viver, modos viventes, ditam as músicas que você vai cantar e ouvir, dita os lugares aonde você vai. É por isso que até mesmo o governo reúne os influencers para que ele tenha condição de alcançar um público-alvo determinado. É a força da influência. Por exemplo, nós temos os artistas. Os artistas influenciam as pessoas. As redes de televisão influenciam as pessoas. Nós devemos estar atentos e pensarmos com exatidão, fazermos uma análise crítica de nós mesmos para ver debaixo de quais influências nós estamos. Se você andar pelas ruas do Rio de Janeiro, principalmente nas periferias, nas vielas, nas favelas, nas comunidades, você vai perceber com muita facilidade sobre quais influências aqueles jovens estão. Na vida adulta é a mesma coisa. Nós começamos a construir a nossa vida debaixo daquela influência e chega determinado momento da nossa vida, o momento da maturidade, nós vamos começar a colher os frutos daquilo que nós vivemos, das influências que nós recebemos. O Salmo 1 é lindo, é extraordinário, porque Deus está usando o salmista, talvez Davi. Ninguém sabe ao certo quem é o autor deste salmo. Na minha humilde opinião, sim, foi Davi. Então, Deus está usando aqui, talvez Davi, ou um dos salmistas, não importa quem, mas para nos dizer que se nós quisermos ser plenamente felizes, devemos ter cuidado com a influência que estamos recebendo. Existem casamentos que são destruídos por causa da má influência. Existem vidas espirituais que são destruídas por causa da má influência. Certa feita entrou uma mãe trazendo uma filha recém-casada para conversar comigo. E quando eu vi aquela mãe com a filha casada há 3, 4, 5 meses entrar no gabinete para conversar comigo, eu fiquei assustado, porque ela havia me dito, a moça havia me dito, a filha havia me dito, eu preciso conversar com o senhor acerca do meu casamento. Logo, eu imaginei que ela viesse acompanhada do seu esposo, mas ela veio acompanhada da sua mãe. Quando ela entrou no gabinete, eu precisei ouvi-las. E quando a menina tomou a fala, a mãe interrompeu e começou a falar. Aí eu esperei ela terminar e educadamente disse, minha irmã, mas o casamento não é dela? Vamos fazer o seguinte, nós vamos cancelar esta reunião. E me dirigi à moça, disse, você vai vir aqui com o seu esposo, porque lá no altar, nós lemos o que a Bíblia está dizendo, portanto agora, deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, e uniciar a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Eu disse para ela, a senhora agora vai aconselhar e orar de longe, vai aconselhar e orar de longe, porque tudo aquilo que a senhora tinha que fazer, a senhora já fez, agora tem que dar a condição do casal viver sem essa interferência. Isto é a Bíblia que ensina. Tem muita coisa dando errado, porque os crentes não observam o que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia é clara, bem-aventurado um homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Ah, pastor, mas ele era crente, mas estava praticando uma obra que não é peculiar, não é característica de alguém que conhece a sacrossanta e bendita palavra de Deus. Mas quem são então os ímpios? Aqueles que praticam a impiedade. Talvez você que esteja me ouvindo aqui gosta de ouvir alguém lá na internet, gosta de ouvir uma outra pessoa, gosta de ouvir um noticiário, você tem um podcast que você gosta de ouvir, você tem um programa que gosta de assistir. Cuidado com aquilo que está te influenciando. Então, o primeiro passo para você ter uma vida plena, não ande segundo os conselhos dos ímpios, ou seja, escolha bem as influências sob as quais você estará. Ninguém vive acima das influências que vive ou que aceita. Vocês observam que antes da queda, o que aconteceu ali no Éden?
Satanás se aproximou de Eva e disse assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Eva caiu por quê? Porque ela ouviu a voz errada. Se ela tivesse ouvido a voz de Deus, ela teria caído. Mas ela foi ouvir a voz de quem? Da serpente. E a serpente citou o que para ela? A palavra de Deus. Então nem tudo que reluz é ouro. Nem toda a referência bíblica citada, se fosse fora de contexto, não vai trazer o resultado que você precisa. Então tenha que ter cuidado. Depois que Eva escuta a serpente, dá atenção à serpente, ela faz uma amizade com a serpente. Diga misericórdia, irmão. Foi necessário Deus descer e colocar inimizade entre a mulher e a serpente, por causa da influência que Satanás estava exercendo aonde? Na vida da mulher, que certamente influenciou o quê? O casamento. E aí o que aconteceu? Eva pega aquela fruta, aquele fruto bonitão, o único que não poderia ser tocado e comido, e vai agora, e entrega para Adão. Adão, quando pega aquele fruto, debaixo da influência de Eva, que estava influenciada pela serpente, ele come. E qual é o resultado? Ele foi expulso do paraíso. Então não perca a tua bênção. Cuidado com a sua influência. Cuidado com a sua bênção. Eu vou repetir isto aqui. Cuide dela, cuidado com as influências, cuide da tua bênção. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro passo. Quer ver outra pessoa que perdeu a bênção porque deu ouvido a conselhos que não deveria? Quem se lembra de quando Davi morre e assume no lugar dele o seu filho Salomão? Lembra-se disso? Ele assume e depois morre. Depois que Salomão morre, quem assume? Roboão. Só que Israel estava subordinado a um rei, ou seja, Salomão, que era cobrador de impostos. Os impostos eram pesados demais. A carga tributária era absurda e o povo não estava mais suportando. O povo chamou os anciãos e reclamou para os anciãos. Os anciãos levaram esse recado para Roboão. E Roboão disse assim: olha, vocês vão me dar 3 dias, e depois eu vou dar uma resposta para vocês. Mas o conselho dos anciãos para Roboão foi o seguinte: ô Roboão, o povo está cansado, o seu pai cobrou muito imposto, o povo não suporta mais, o povo está trabalhando muito para pagar imposto, alivia essa carga tributária, você vai ter esse povo todo do teu lado, esse povo vai ser seu amigo. Então o que aconteceu? Ele disse: me dá 3 dias, e foi conversar com seus amigos de infância, aqueles camaradas que brincavam com ele a vida inteira. E aí eles disseram: que nada, cara, agora tu é rei, agora quem manda nisso aqui é você, agora o que você disse está dito. Faz o seguinte, ao invés de você ouvir o conselho desse bando de homem de cabeça branca, que já está ultrapassado, você vai fazer o seguinte, você vai dizer assim: olha, se a mão do meu pai era pesada demais, o meu dedo mínimo é muito mais pesado, não só do que a mão do meu pai, mas do que o lombo dele inteiro. Ele voltou com essa resposta para o povo. E quando ele disse isso para o povo, apareceu um outro homem chamado Jeroboão, e começou a acolher este povo ferido, e o resultado, sabe o que foi? De 12 estados sob o comando de Roboão, ele perdeu 10, meus irmãos. Deus dá a bênção, mas dependendo do conselho que você ouve, você perde. Quem aqui quer ser bem-aventurado, diga amém. Então cuidado com a sua influência. Tem gente que quer contar o problema que está vivendo, aí vai contar o problema para quem? Quem é que vai te aconselhar? Você vai contar e a pessoa vai te aconselhar, e o conselho que está vindo, quem está inspirando, é baseado em quê? Cuidado, tem gente lendo até horóscopo, tem gente até procurando pitonisa, tem gente procurando ouvir, igual antigamente tinha aquelas arionaras, né? Lá na Rede Globo: eu quero ver o horóscopo, o que vai dizer, o que os astros determinaram para a minha vida. Você não está debaixo de influência de astro, não é o seu signo que determina o que vai, se você vai ser feliz, se vai ter sorte na semana ou não. O que determina, sabe o que é? Levanta ela aí em nome de Jesus, é a sacrossanta e bendita palavra de Deus. Afaste-se das más influências.
afaste-se dos maus conselhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, o que o apóstolo Paulo diz? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então a plenitude começa quando aprendemos a discernir quem está moldando os nossos pensamentos. A vida plena exige seleção de companhias e de conselhos. Segundo passo, para ter uma vida plena, é preciso romper com o pecado. Diga comigo, romper com o pecado. Mais uma vez, romper com... Agora todos bem juntos e forte. Romper. Então o primeiro conselho é não andar segundo o conselho dos ímpios, e na sequência é não se deter no caminho dos pecadores. Quem anda no caminho dos justos é justo. Quem anda no caminho dos pecadores é pecador. Pergunta para quem está do teu lado, qual é o teu caminho? Pô, se você... Agora deixa eu perguntar aqui, quem é justo? Ih, está em dúvida aí? Pergunta o teu irmão, está em dúvida? Quem é justo aí? Melhorou. Se você está dizendo aqui diante de Deus, da igreja, que é justo, então o teu caminho não pode ser o caminho dos... O que é caminho dos pecadores? Aquele caminho onde tem pecado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores não é para você. O caminho dos pecadores é para quem não aceitou Jesus ainda. Você precisa romper com o pecado. Com o pecado a gente não faz concessão. Com o pecado a gente não faz aliança. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos libertar de todo o pecado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Tem um caminho novo para você. Não adianta, você não pode se deter no caminho dos pecadores. Não, pastor, estou indo naquele bar ainda, a galera está lá tomando cerveja, mas eu só vou mesmo para rever os amigos, aquele caminho não é mais para você. Não, pastor, estão lá jogando sueca, baralho, qual outro negócio mesmo, né, que eu nem sei? Enfim, aí eu estou lá porque antigamente, sabe como é que é? Eu gostava de ir para lá, passava a tarde de sábado ali tomando uma cervejinha, fumando meus cigarrinhos, fumando a minha maconha, mas agora eu estou liberto, eu vou para lá agora, mas não se detenha no caminho dos pecadores. Não é ambiente para você. Diga para quem está do teu lado com autoridade, não é ambiente para você. É caminho dos pecadores, é igual aqueles crentes que quando bate a data do carnaval, pega uma camisa, né, que na verdade chamam de abadá, pega os tambores que tocam na igreja e vão para a praça evangelizar lá no Coreto ou na Marquês de Sapucaí. Aquilo lá é caminho de pecadores, meus irmãos. Quer evangelizar, vai numa outra hora, no outro dia, não arruma pretexto para voltar de onde o Senhor te tirou, não, em nome de Jesus. Você pode levantar a sua mão, dar glória a Deus aí. Não se detenha no caminho dos pecadores. Então o texto mostra o quê? Uma progressão. Você não pode andar, você não pode deter-se, você não pode se assentar. O pecado, ele sempre começa com uma aproximação. Observe o que diz Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu vou repetir esse versículo aqui, isso aqui é maravilhoso, é revelador. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua concupiscência. O que é concupiscência? É a sua vulnerabilidade. É onde podemos dizer que é o calcanhar de Aquiles, a sua fraqueza. O inimigo, ele fica ali te observando e fala, vamos ver aonde é o fraco dele. O fraco dele é quando vê aquela latona de cerveja gelada, né? Aquela taça de chope com aquele colarinho branco escorrendo, ele fica até salivando. Aonde é que Satanás vai te tocar? É aí. Deus te libertou das drogas. Sim, mas você acabou de sair de lá. Você acha que você não tem um gatilho? Lógico que tem, meu amigo. Não, mas Jesus está comigo, pastor. Agora eu posso ver o pó em cima da mesa na carreira com o cartão do lado. Não vai me tentar. Tu que pensa? A Bíblia diz que o homem sensato vê o mal e se esconde.
Você se lembra quando a mulher bonita de Potifar estava tentando José dia após dia, dizendo, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo? O que ele fez? Para ele não pecar, ele teve que fugir. Você acha que ele fugiu porque ele não gostava do negócio? Ele fugiu porque ele não queria pecar, romper com o pecado. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus aí? Rompa com o pecado. Ah, pastor, mas é um pecadinho só. Existe pecadinho não, meu irmão, pecado é pecado. No céu não entra pecado, tristeza, fadiga e nem dor. Não entra pecado, mas qual é o grau do pecado? Nenhum, nada, nenhum pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. Levanta a mão direita comigo, por favor, e diga, o sangue de Jesus Cristo me libertou de todo o pecado. Mas aí você está dando brecha para o pecado, você está se aproximando do pecado. Você tem que romper. Então primeiro acontece o quê? A aproximação. O versículo 15 de Tiago capítulo 1 diz, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Você começa a paquerar o pecado, mandar recadinho para o pecado, e paquera o pecado pela internet, depois você vai lá olhar o pecado, beijar o pecado, acariciar o pecado, vai ter, sabe, um casamento com o pecado, uma lua de mel com o pecado, aí vai nascer o filhinho do pecado, aí já era, gerou a morte. Por isso o Senhor está me usando para te dizer, afasta-te do pecado, não te detenha no caminho dos pecadores. Você pode dizer um amém? Amém? Então a vida plena não é compatível com a permanência no pecado. Em Provérbios capítulo 28, 13 diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Deixa isso para lá, larga isso. Olha para quem está do teu lado, seja lá quem for, e diga, larga isso. Aleluia. Você pode perceber que Deus está falando no nosso meio aqui? Agora preste bem atenção, não basta, não é assim, não basta você reconhecer que realmente você pecou. Você precisa abandonar, é necessário abandonar o seu pecado. O terceiro passo, eu não sei se vai dar para pregar os 7, mas não dá, né, irmão? Misericórdia. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Toda vez que eu vou reclamar do relógio, o Espírito Santo me lembra desse hino. Aí eu não reclamo, eu dou glória, eu canto porque sei que ele está voltando. Terceiro passo, para ter uma vida plena, é preciso rejeitar o espírito do escárnio. Diga comigo, é preciso rejeitar o espírito do escárnio. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mais uma vez, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pastor, o que é um escarnecedor? O que é escárnio? É quando você começa a desdenhar, a menosprezar algo ou alguém. Você faz pouco caso. E nesse aspecto aqui do Salmo 1, como estamos falando de Deus e da sua palavra, é exatamente aquelas pessoas que menosprezam a palavra de Deus, que fazem desdém daquilo que é peculiar da parte de Deus, daquilo que é essencial como mandamento para o seu bem-estar. Vou lhe dar um exemplo. Nós estamos aqui ministrando a palavra, nos esforçando, pedindo direção ao Espírito Santo, o Espírito Santo está falando, aí alguém começa a dizer para o outro, eu não penso assim não, eu não creio não. Ou então o irmão que está sendo usado por Deus, ele simplesmente nem se importa com aquilo, vai lá para fora como se Deus não estivesse falando. E quando chega lá fora ainda vai falar mal. Isso significa o quê? Escárnio. Então nós temos que ter cuidado, porque a Bíblia está dizendo, é preciso rejeitar o espírito de escárnio. Aquela pessoa que fica desdenhando, menosprezando das coisas santas, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está falando. Por quê? Porque o escarnecedor, ele perdeu a sensibilidade espiritual, ele ridiculariza o que é santo.
Em Provérbios capítulo 1, versículo 24, está escrito assim: quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome, trata com indignação e soberba. O escárnio é um dos sinais da degradação moral dos últimos tempos, meus irmãos. E nós temos que estar atentos com relação a isso. Os senhores se lembram do que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4? Diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias vontades, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Você está aí, olha, buscando a Deus, dizendo que Jesus vai voltar, dizendo que a tua vitória vai chegar, crendo que Deus vai salvar o seu esposo, crendo que Deus vai salvar a tua esposa, crendo que Deus vai fazer uma obra maravilhosa no teu lar. Eles estão olhando para você e dizendo assim: olha lá, está crendo na promessa, olha lá, está perdendo tempo, olha lá, começa, sabe, a menosprezar o que Deus falou, a menosprezar o plano de Deus, a menosprezar a tua oração, a menosprezar o seu jejum, a menosprezar e desdenhar da tua regularidade da presença do Senhor, não entendendo eles que Ele está de pé, está acontecendo, está fluindo, porque você se posicionou e a misericórdia de Deus se manifestou. Por isso nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isto aqui é o terceiro passo para uma vida plena. São exatamente 7h59, preciso encerrar agora, mas vamos lá, coloca na tela que eu vou fechar meu esboço aqui. Pronto, fechei. Coloca na tela, só tenho mais um versículo aqui para falar com os irmãos, né? 1 ou 2. Vamos observar aqui, porque aqui eu corro. Observe isto aqui comigo. Antes, olha aí, diga comigo esse versículo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Então o prazer dele não está no conselho dos ímpios, não está no caminho dos pecadores, e nem na roda dos escarnecedores. Onde é que está o prazer dele? Na lei do Senhor, na palavra de Deus. Interessante. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu comecei a pensar, para entender melhor, o que significa isso? Prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. O Senhor me trouxe à memória os animais ruminantes, né? O animal ruminante, ele passa o dia inteiro pastando, né? Aí ele tem um sistema diferente, o sistema digestivo dele é diferente. Ele tem um espaço chamado, se não me falha a memória, não vou nem arriscar falar o nome, mas enfim, são 4 partes diferentes, mas tem 2 que são principais. É tipo uma bolsa, uma espécie de bolsa, eu acho que é chamado rúmino, alguma coisa assim. E ele coloca aquele alimento, ele faz uma mastigação suave, ele vai para uma espécie de bolsa ali. E quando aquilo enche, né, aí ele também já está com o seu estômago cheio, ele vai descansar. Enquanto ele está descansando, enquanto ele está o quê, irmãos? O quê? Enquanto ele está descansando, relaxando, barriguinha cheia, o rúmino joga, faz uma regurgitação, aí ele traz de volta aquele alimento para a boca e ele começa a mastigar. Aí eu pergunto: poxa, mas por que ele faz isso? Porque esse trabalho de ruminação extrai da alimentação todo o seu nutriente. Então, ele aproveita tudo. Deus está me usando para lhe dizer, o Espírito Santo está dizendo para nós, que nós devemos aproveitar tudo. Levanta a sua Bíblia aí em nome de Jesus, levanta isso, e diga assim: Deus mandou eu aproveitar tudo. Você vai sair desse culto e vai começar a pensar na palavra, vai reviver a palavra, vai abrir a palavra, vai fazer anotações, vai levar para o seu dia seguinte, e sabe o que vai acontecer? Observe comigo o versículo de número 3, para a gente encerrar aqui. Olha que coisa maravilhosa. Pois será como que? Árvore plantada. Diga comigo: árvore plantada. Árvore plantada não é palha. Isso aqui dá outra pregação. O tema árvore plantada, não vamos pregar, né? Mas a Bíblia está dizendo que quem cumpre aqueles passos da vida plena será como árvore plantada. Só quem tem
suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz e ainda adorar como se nada estivesse acontecido, e ainda adorar. Querido, só quem tem raiz é a árvore plantada. Árvore plantada não é moinha, árvore plantada não é palha, árvore plantada não é jogada para lá e para cá pelo vento. Ela até balança, mas não é levada, aleluia. Quem é levado é palha, quem é levado é moinha, quem é espalhado, aleluia, não é árvore. Mas Deus está dizendo que ele será como árvore plantada. Plantada onde? Junto a ribeiro de águas, ou seja, a raiz tem alimento, tem sustento, aleluia. Segure a mão de alguém que está aí ao teu lado, segure em nome de Jesus e diga assim: o ribeiro de Deus, as águas do Espírito Santo estão tocando as suas raízes para te dar sustento. Levanta a mão dele ou dela lá em cima e glorifica a Deus com ele, com ela. Oh, aleluia. Aleluia. Aponta o dedo para ele aí, me ajuda a terminar essa mensagem. Diga: tu é árvore plantada. Diga mais uma vez: tu é árvore plantada. Mas não é em terra seca não, tá? É junto a ribeiro de águas. Orabachuri me anda labaia. Aí o que acontece? Vai frutificar. Vai frutificar no tempo certo, no momento certo. Então a palavra de Deus para você nesta noite é: tu é árvore plantada onde tem sustento, ainda que tenha vento, ainda que tenha tribulação, ainda que tenha adversidade, no tempo certo você vai frutificar. Aponta o dedo para ele ou para ela e diga: você vai dar fruto, vai dar muito fruto. Te prepare para a prosperidade de Deus, aleluia. Por quê? Porque tudo quanto você fizer prosperará. Eu profetizo sobre os teus projetos, eu profetizo sobre os teus sonhos, eu profetizo uma unção de Deus sobre as tuas mãos, e tudo que você fizer vai prosperar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Joga a mão em cima e cante. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar. Eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu Se coloque de pé em nome de Jesus. trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei.
e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Quando fui ferido e machucado, minha raiz cresceu. Cante isso, irmãos, cante isso. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu meu Deus, aleluia. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Até quando? Até o dia raiar. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Aleluia! Oh, glória, aplauda ao Senhor com alegria.